Safra, insumos, mercado. Os desafios para o produtor catarinense em 2026 são gigantescos. Mas onde tem desafio, tem também muita tecnologia, tem cooperativismo. Começa agora mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre a lida no campo e o futuro do agronegócio aqui em Concórdia, com quem entende do assunto. Seja bem-vindo ao Campo Aberto, onde o agro cultiva boas ideias. Estamos com um nome, Antargo Corretora de Seguros, nosso apoiador, o primeiro apostador nessa ideia, que com certeza frutificará. Plantamos a semente e convido você, nossos ouvintes, telespectadores, que desejam divulgar sua marca conosco, fica o nosso Campo Aberto Podcast, para que você faça contato com a gente e seja nosso parceiro também. Eu me chamo Bruno Richter Martinazzo e você está no Campo Aberto, onde o agro cultiva novas ideias. Nos siga, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, compartilhe os nossos conteúdos e seja nosso parceiro. Você pode associar sua marca ao Campo Aberto Podcast. Hoje o nosso papo é com quem entende o agronegócio em todas as camadas. Da botina suja no barro à tela do computador, eu recebo Lucas Balena, engenheiro agrônomo, especialista em agricultura digital, com um MBA em agronegócios. Atualmente ele está na linha de frente como consultor técnico de vendas da FECOAGRO, atuando direto com as cooperativas. Lucas, com esse currículo, com essa vivência, eu tenho certeza que você é o cara certo para a gente discutir aqui o setor, discutir as demandas do nosso agronegócio, discutir as potencialidades, os nossos desafios da cadeia produtiva, vivendo na prática, o que o produtor no dia a dia tem enfrentado, né, para produzir cada vez mais alimentos nesse cenário, né, de altos e baixos que vive os fertilizantes e a produção agrícola como um todo. Seja bem-vindo ao nosso podcast Campo Aberto. Olá, Bruno. Olá a todos que nos assistem, que nos ouvem. Uma satisfação estar aqui. Parabenizo pelo projeto, parabenizo pela iniciativa a todos. E realmente, as oscilações do agronegócio, da agricultura, elas a cada ano é um ano diferente e cada ano tem um desafio para o produtor rural. Tá? E nós, como os profissionais, se dedicando a cada tempo, sempre levando a melhor informação e, acima de tudo, ajudando a tomar as melhores decisões possíveis no dia a dia. Perfeito, Valena. A gente sabe que Concórdia, né, tem como força motriz a suinocultura, a avicultura, né, a bovinocultura de leite, de corte, nos dá uma pujança muito grande, né, na produção. Santa Catarina como um todo. Né? Olhando para as nossas propriedades aqui da região, você também é filho de produtor, também fez sucessão, tem trabalhado, ajuda, né, na propriedade, faz dá um suporte técnico também, mas está na área de vendas, né? Perfeito. E hoje, o que você sente? Qual que é a maior preocupação do produtor quando ele acorda e olha para o nosso mercado em 2026? De fato, Bruno, as propriedades rurais da nossa região elas se caracterizam por uma grande diversificação. Né? Tem pecuária, tem produção de grãos, tem a família participando do negócio. Então, essa diversificação faz com que tenha seja mais amenizado certas incertezas que o agronegócio tem. Tá? Hoje, o que eu vejo como um dos principais desafios do mercado agrícola que a gente vive de momento, as margens mais apertadas por parte do produtor. Né? Nós tivemos um aumento significativo dos custos de produção, né? Puxado pelos insumos, no caso fertilizantes foi um dos insumos que teve um aumento significativo dos seus custos, né? Mas custos de fertilizantes, custos de combustíveis, diesel, custo de mão de obra, então isso tudo fez com que a margem do produtor ela ficasse um pouco mais estreita nessa safra a qual a gente está tendo agora e também vai ter agora 26, 27. Perfeito. É sabido, né, por todos, a nossa região oeste catarinense aqui, a gente sofre com relevo também, né? As áreas bastante declivosas, toda uma parte de fertilidade que a gente vai discutir ao longo do podcast, mas essa dificuldade em estar trabalhando em áreas bastante declivosas, né? Com o maquinário que a gente tem, né? O que você enxerga
né, na sua visão, como a tecnologia, né, de precisão, principalmente, né, os equipamentos Uhum. que a gente tem utilizado, tem ajudado o pequeno produtor de Concórdia, especificamente, a ser tão eficiente quanto os grandes players, né, do Uhum. Brasil aí que têm trabalhado, né, em áreas que favorecem a produção, favorecem uma colheita e as produtividades que são Uhum. obtidas Brasil afora. Como é que está essa dificuldade aqui, na nossa região? De fato, Concórdia, a região oeste de Santa Catarina, é um exemplo, né, de eficiência na produção agrícola em pequenas propriedades rurais, né. Então nós damos exemplos aí para o Brasil, para o mundo, de como que a gente pode produzir com eficiência e tendo poucas áreas disponíveis, né. Justamente a questão do relevo, áreas de preservação, fazem com que nós não tenhamos tanta área para exploração com objetivo de fins agrícolas. Mas mesmo assim, a eficiência por unidade de área, ela é muito, importante justamente para que a gente possa extrair o máximo produtivo da nossa área agrícola que a gente tem disponível para fazer a nossa exploração aí, na empresa rural familiar, tá, na empresa agrícola familiar, tá. O produtor ele vem adotando tecnologias e a tecnologia hoje ela é democratizada, né. Uhum, A gente passou por várias, revoluções agrícolas aí desde a década dos anos uhum, 90 até agora nos anos 2000. uhum, A mudança que está tendo principalmente nessa tecnologia se diz respeito a desde gestão, desde, compra de insumos, plantios, tecnologias que vêm auxiliar esse produtor aí. Então o grande e o pequeno produtor ele tem esse acesso a essa tecnologia, tá. Tem grandes desafios, tem grandes desafios aí, mas o produtor ele vem se adaptando, mesmo pequeno quanto o grande, ele tem uma adaptação muito grande a essa inovação e o acesso à informação, de certa forma, ele ficou fácil hoje, né, acesso à internet, não é o caso de toda localidade do Brasil, há muitas dificuldades para o acesso à internet, mas, eh, tendo essa visualização na nossa região, nós temos um acesso a essa informação que faz com que o produtor consiga colocar em prática, o acesso à tecnologia, né. E a uhum, precisão, vai desde essas tecnologias vão desde análise de solos detalhadas, escolha de híbridos, cultivares, são tecnologias que hoje o produtor ele tem essa disposição aí, né. Até uhum. mesmo na palma da mão, no celular, hoje ele traz consigo muita tecnologia que pode sim auxiliar, o produtor, seja no dia a dia, no manejo, seja em qualquer tomada de decisão na compra, na venda, isso, traz muito benefício, inúmeros benefícios, na verdade, para o produtor rural. Que bom, né, que se popularizou o uso, né, da internet no interior, né, o quanto a infraestrutura, o desenvolvimento, ele caminha justamente nesse sentido, Uhum, né, onde a gente consegue ter acesso, o produtor consegue produzir mais, produzir melhor, né. Falando sobre a propriedade, né, você falou temas muito importantes, a questão do aumento da população, demanda maior por alimentos, né, uma perfeito. consequência, né. E Concórdia, a gente vive um cenário, né, da busca pela sucessão familiar. Várias Uhum, são as palestras, uhum, seminários, uhum, todos os encontros que são feitos, né, se fala muito na volta do jovem para o campo, né. O produtor, ele entendeu essa dinâmica, ele quer aceitar o filho de volta na propriedade, ele dá a liberdade para que o uhum. filho ajude na tomada de decisão. Será que isso tem acontecido na tua visão, visto a tua caminhada no interior, né, a tua Uhum, caminhada na área de vendas, conhecendo lá as contas do produtor, vamos dizer assim, né, na uhum, ponta do lápis, né, quando ele uhum. vai investir ou não na propriedade, né? Ele tem considerado essa temática, sucessão familiar? Sucessão familiar nada mais é, na minha percepção, a continuidade de negócios, né, que a família vem gerando por décadas e gerações, né, mas muitas vezes vai além disso, né. O produtor hoje ele vem se profissionalizando, né, antigamente falava-se que, pra sair da propriedade rural tinha que estudar para sair dela, né, mas hoje para você ficar numa propriedade rural você tem que se profissionalizar, você tem que estudar. Eh, há muitas acesso a informações, tecnologias, como a gente veio comentando aí, e a associação familiar vai muito além de, eh, a pessoa que fica, o filho que fica, ele tem que se sentir útil, ele Uhum, tem que ter qualidade de vida, ele tem que ter renda, junto à família, então ele não pode ser apenas uma mão de obra que está lá junto na propriedade rural, né. A partir do momento que a família, ela consegue, como que eu posso dizer? Ela consegue uma diferenciação, ela consegue fazer com que cada um cumpra a sua função dentro da propriedade, dentro da empresa familiar. Isso faz com que o jovem,
que está lá, ele se sinta útil, ele consegue ver uma perspectiva, ele consegue ver um futuro, ele consegue estar tomando decisões também, né? Isso é muito importante, quando tem a liberdade de tomar uma decisão, ele se sente mais à vontade e com isso ele vai gerando muita experiência, né? Perfeito. Então, com as facilidades que de certa forma vai tendo nos dias de hoje, como comentamos, o acesso à internet, o acesso à informação, O próprio asfalto rural. asfalto rural, qualidade de vida que vai trazendo para o público do interior, isso faz com que o jovem queira, muitas vezes, fazer o inverso que se fazia antigamente. Ele quer voltar Voltar para para a casa. propriedade voltar pra rural, né? propriedade. Quer sair da cidade e voltar para o campo, porque lá ele também tem qualidade de vida. De fato, tem qualidade de vida, né? E consegue também obter renda para sustentar a sua família e crescer pessoalmente, profissionalmente, naquele âmbito da propriedade rural, né? Olha que bacana, né? O campo aberto tem várias propostas, né? E uma delas é falar do legado, né? Das pessoas que são entrevistadas, né? Daquilo que elas fazem como profissional atuante, né? Na área. Você é engenheiro agrônomo, né? Como filho de produtor. E os dois entrevistados anteriores à nossa conversa aqui hoje foi o Vinícius Pozo e o Vinícius Marim. Dois também filhos de produtor rural, e lá também, na conversa com eles, a gente falava muito sobre sucessão familiar. Aqui a gente continua falando porque o campo aberto ele acredita nisso, no legado que as pessoas deixam, né, para suas comunidades, né, para a própria profissão que decidiu exercer, né, na sua vida. Então, por isso que essa pergunta é muito recorrente, né, no nosso podcast. Que bom ouvir o teu ponto de vista sobre isso. Valena, o milho é uma base de quase tudo, né, para nossa produção. Inclusive, recentemente fizemos uma viagem para o Paraguai, né, tentando entender melhor o corredor da integração, né, tentar trazer aquele grão dos países vizinhos, né, para atender a nossa demanda, que é gigantesca aqui, né? São quase 4 milhões de toneladas a demanda que nos falta, e que com essas oscilações de preço, essas dificuldades que o produtor encontra ao acessar, né, o grão, fora toda a parte de praga, cigarrinha, né, ainda é recorrente, né? Qual a estratégia que o produtor daqui, da tua região de atuação, ele tem usado para não ficar no prejuízo? O produtor hoje, ele, na sua tomada de decisão, a gente sabe primeiramente, claro, né, Bruno, que o estado de Santa Catarina, ele é muito dependente de milho que vem de fora, né? Abastecimento de agroindústrias principalmente, né? Característico da nossa região aí. Então a gente não tem uma capacidade de suprimento e produção para suprir a demanda interna aí, tá? O produtor, nesse sentido, ele vem adotando muitas medidas aí, justamente para que a produção dele possa viabilizar, né? Desde manejos básicos, iniciais, pré-plantio, ele vem adotando certos tipos de manejos, adotando principalmente técnicas utilizadas através aí seja uma análise de solo, seja manejos antecipados, principalmente nesse sentido de antecipação dos fatos antes que possa Se ocorrer, antever os problemas, né? antever esse problema, justamente para que ele possa ter um melhor manejo possível aí, tá? O preço ele oscila, né? A gente sabe que o custo de produção ele é alto, o custo de produção hoje, né? Sim. E muitas vezes a gente não tem certos controles do preço de venda, a gente não vai ter o controle desse derivativo aí, tá? Mas a gente tem o controle internamente daquilo que a gente vai fazer. Então, para que não tenha nenhum prejuízo, o produtor adota boas medidas, práticas agronômicas que facilitam o dia a dia e possa, com certeza, ter uma condição ideal para iniciação de safra aí, tá? A gente visitava, né, junto, trabalhando, eu na área de sementes, você na área de fertilizantes, muitos produtores, né, que buscavam soluções com a gente, né, para mitigar justamente, conseguir extrair o máximo do teto produtivo, né, da sua lavoura, para que ele de fato consiga sobrar o dinheiro lá da margem dele para investir na terra, né, ou sobreviver. Na tua opinião, o produtor tem investido, tem melhorado, tem ganhado dinheiro, ou está só sobrevivendo?
produtor hoje, Bruno, eu vejo que ele está cada vez mais investindo, né? Investindo. Mas nessa situação eu vejo que o produtor está sempre mais criterioso, né? Participando dos últimos tempos aí que a gente teve vários eventos aí junto com cooperativas, conversando com produtores, mesmo em tempos difíceis, tempos de crises, o produtor ele tem a necessidade e quer investir, né? O produtor quer gerar o dinheiro que tem, tá? Não quer segurar dinheiro, mas ele está mais criterioso. Em que sentido? Ele pensa o seguinte: há necessidade mesmo de eu trocar esse implemento agrícola? Há necessidade de eu comprar agora esse insumo agrícola, né? O quanto que eu vou comprar? O quanto que eu vou colocar de investimento agora? Vale a pena eu comprar essa área agrícola, por exemplo, se eu tiver a oportunidade? Vale a pena eu arrendar uma outra área agrícola para aumentar minhas áreas de plantio? Então o produtor está mais criterioso. Ele está definindo seletivo. com seletividade aquilo que ele precisa, né? Ele sabe que hoje a obtenção do recurso do dinheiro está difícil. Nós temos o preço sobre o dinheiro, os juros, eles estão um pouco mais caros. Então a gente entende que o produtor, nesse sentido, ele fica mais seletivo, né, nas suas tomadas de decisões aí, tá? Então o produtor ele está investindo, o produtor está investindo, o produtor ele quer produzir, ele quer permanecer na atividade e acima de tudo ele quer rentabilizar a atividade que ele pratica no dia a dia aí, tá? Perfeito. Você falou num tema importante, né, que é essa questão de balizar o que é investimento, o que é hoje o fertilizante em si, né, um pouco mais na área técnica, o produtor ainda enxerga como um custo, né? E a gente importa muita matéria-prima, né, para a produção. Mas também é uma necessidade, né? A gente conhece, somos agrônomos, né? A lei do mínimo, o produtor, né, precisa colocar o nitrogênio, fósforo, potássio, macro e micronutrientes, né, para o desenvolvimento da planta, crescimento e desenvolvimento. Mas como a gente vira essa chave, o produtor entender que aquilo nem tudo é custo, é um investimento que precisa ser feito para que no futuro ele colha bons resultados. Certamente. O custo de produção hoje, com o fertilizante, ele gira em torno de 30% a 40%, um custo médio para as culturas de interesse agrícola, né? Isso pode variar também, claro, conforme a região onde tem uma logística um pouco mais barato aí, tá? Mas basicamente é isso. Então, o maior custo dele fica em adubação. Depois segue a parte defensiva, semente, custo operacional, enfim, até ele chegar no seu custo total de produção, tá? O fertilizante, o adubo, nutrientes em solos, quando a gente fala em eficiência produtiva, as culturas agrícolas são culturas modernas, cada vez mais com alta capacidade de produção, tetos produtivos maiores, mas por consequência ela necessita de uma adubação, né? E como eu sempre falo, Bruno, adubar bem não quer dizer adubar mais, né? Adubar bastante, quer dizer adubar de uma forma equilibrada conforme a necessidade de cultura, né? Então o produtor ele precisa enxergar a adubação, esse manejo estratégico de adubação como um investimento. Ele está investindo no solo. O solo hoje é o maior riqueza, é né? o maior patrimônio que a gente pode ter aí, né? Qualquer âmbito do universo, o solo é o nosso maior patrimônio, né? Porque dele origina toda a nossa produção de alimentos, por exemplo, né? Então, um solo bem nutrido, um solo equilibrado nutricionalmente é um solo produtivo. E, acima de tudo, é um solo vivo, né? A gente tem que entender que lá nós temos as características do solo, né? Características químicas, as nossas características físicas de solo, mas principalmente também a parte de biologia de solo. Então, mas respondendo a questão mais especificamente, a adubação nada mais é que um investimento. Nós estamos aumentando a nossa poupança de solo, o solo nada mais é que um banco de nutrientes, certo? Que a gente vai aumentando. Se a gente deixar esse nutriente se esgotar com o passar do tempo, certamente a nossa produção ela vai ser limitada, né? Seja pela falta de um nutriente, seja a falta de mais de um nutriente. Então, nada mais é que a adubação é um investimento. É um investimento daquilo que tu tem de mais valioso dentro de uma propriedade rural, que é teu solo, tua terra. E a falta de práticas conservacionistas também interfere nesse sentido? Totalmente. Práticas conservacionistas, desde coberturas de solo, principalmente, são práticas que a gente faz aí, melhora a ciclagem de nutrientes, nós melhoramos a nutrição de forma geral, melhoramos a qualidade e a aeração de solo, nós melhoramos a cobertura de solo, evitamos faz com que a gente tenha menores compactações, melhor qualidade,
e acima de tudo a gente está adicionando cada vez mais matéria orgânica no solo, né? Sem dúvida. Então é um manejo imprescindível para um produtor hoje para alcançar bons tetos produtivos aí, né? Isso é rentável, novamente. Rentabilidade, eu acho que é a palavra que a gente mais vai falar hoje aí, né? Retorno sobre os investimentos. Produtividade e retorno sobre aquele investimento, né? O ROI, né? O ROI. Bacana te ouvir e repare nosso amigo ouvinte e telespectador, né? O Balena, ele é muito técnico, por isso ele foi selecionado para estar com a gente hoje e a gente falar, fomos colegas, né? Fizemos a graduação junto em agronomia, ele sempre muito dedicado, era sem dúvida um dos espelhos para nós ali, colegas, né? De dedicação e busca pela parte técnica, né? Entender como é que funciona na prática tudo aquilo que era explicado dos nossos professores, que no decorrer do tempo, com certeza, estarão convidados, né, para vir aqui e também externar seu conhecimento, né, e as suas práticas, né, com o agronegócio. Malena, mais uma situação. Nós falamos da questão das importações, né? Quanto o Brasil é carente. Recentemente até uma notícia, né, de fosfato autorizado, licenciamento ambiental, né, para exploração, né, no país. Dessa semana a notícia, né? Mas o Brasil é muito carente. Brasil, Santa Catarina, né? Nós aqui para produzirmos. De que forma estratégica a gente pode vencer essa dificuldade logística, né, em trazer esse fertilizante de fora, o custo que ele tem, né? Como é que a gente pode mitigar isso para que chegue no preço certo aqui para o produtor? Você que representa também uma cooperativa importante do estado, né? A FECOAGRO, que ela congrega muitas cooperativas que pensam, né, nessa logística, nessa gestão, para que o produtor receba o fertilizante, né, na sua propriedade sem aquele custo exorbitante, né? Enorme, chega, né? O fertilizante, hoje o Brasil ele importa basicamente mais aí de 80% do seu fertilizante para uso nos nossos solos agrícolas, para produção agrícola, né? Sendo um país altamente com uma capacidade produtiva, um dos maiores produtores de alimento, ele é um país muito dependente do mercado externo. O fertilizante nada mais é que uma commodity, ele é balizado por preços externos, e hoje a gente vê que nós estamos muito à mercê dos conflitos geopolíticos externos que acontecem, e isso reflete totalmente nos preços desse produto interno aí que é por consequência repassado até o produtor final, o produtor rural, né? Nós temos muitos desafios, né? Seja eles desafios logísticos, o fertilizante hoje para ele chegar ao Brasil, ele vem de diversas origens, diversos países. A FECOAGRO hoje ela compra de vários fornecedores, seja o nitrogênio, seja a parte de fosfato, seja a parte de cloreto de potássio, né? Então vem de várias fontes aí, tá? Vários países aí que ela importa esse produto. E tem vários desafios. A chegada desse navio até Porto, ele demora, geralmente pode demorar, às vezes conforme a localidade, né? Chegando até aí mais de 100, 120 dias, às vezes demora uma logística de chegada dessa matéria-prima, tá? E depois nós temos toda a parte de porto, nós temos a parte aí de indústria, processamento, frete rodoviário e até chega numa cooperativa e depois a cooperativa manda para o produtor, né? Então a gente percebe que a cadeia do adubo é uma cadeia bastante longa, não é uma cadeia simples de logística aí. A logística hoje é uma logística que ela ficou um pouco mais cara, justamente pelo aumento desse custo de combustível, né? Então nós temos uma logística que é um desafio cada vez mais em anos de crises, ter um produto em tempo hábil para o produtor, né? Então, eu comprei o fertilizante, eu quero que chegue até tal momento porque eu quero plantar a safra. Existem momentos que pode sim atrasar, em momentos de crise. O setor de adubos ele passa por algumas crises aí, que é o que a gente vive hoje, de certa forma, um aumento muito considerável. A gente falou no início aí, as margens por parte do produtor bastante estreitas. A gente chama muito a relação de troca, né? Está muito pouco atrativa hoje para um produtor fechar negócio em nitrogenados, por exemplo, uma relação não tão atrativa. Então, quero ou não, esse produtor ele posterga a compra esperando um melhor momento. Isso faz com que a gente tenha um maior aperto, vamos dizer assim, da parte logística para uma entrega
ao produtor final, tá? Então, logística, Perfeito. sim, de fato, é um Tava... desafio muito grande, né? Perfeito. Estava analisando aqui, ó, 36% da produção de nitrogenados, né, distribuída entre os países, 36% provém da China, Sim. né, 18, quase 19% da Índia e 16% dos Estados Unidos, 11% da Rússia. Exatamente. Então, isso só nitrogenados. A gente pode falar Exatamente. de potássio também, muito provém do Canadá, né, da própria Belarus, Bielorrússia, Ucrânia, exato, várias Marrocos, fontes. né? E também o próprio fertilizante, nós temos, né, a dinâmica do próprio fertilizante orgânico e o mineral, né? Exatamente. Então, o orgânico também é muito bem aproveitado pela produção de suínos e aves que nós Sim. temos na região, né? Uhum. Então, como é que hoje a Fecoagro entende o uso de fertilizantes orgânicos junto com minerais para um melhor aproveitamento nas culturas? Excelente colocação, Bruno. Excelente colocação. A Fecoagro, no início, quando fundou a indústria, ela importava matéria-prima, vendia matéria-prima, e hoje, para você ficar competitivo no mercado de venda de matéria-prima, seja ureia, fosfatados, cloreto de potássio, é um mercado muito competitivo, de baixa margem, e principalmente você perde muito para grandes players de mercado aí de importação, tá? E o que pode ser feito, né, perante isso? É agregar valor no produto, agregar tecnologia, né? Então a Fecoagro ela veio fazendo isso, o mercado de fertilizante ele vem fazendo isso, na verdade, como um todo, agregando valor com tecnologias, um produto diferenciado, uma ou mais tecnologias dentro de uma forma de fertilizante pode ter nitrogenados com certas estabilizantes aí de NBBT, DCD, que estabilizam o nitrogênio para aplicação em condições adversas, que nós temos várias situações de aproveitamento disso também, do próprio fertilizante. E o organomineral foi o último produto, digamos assim, que a Fecoagro ela começou a trabalhar, né? Nos últimos anos, ela começou a trabalhar como produto à base organomineral, tá? Com empresas parceiras, à base de cama de aves, né? A gente sabe que aqui na nossa região a gente tem muita cama de aviário, muito dejeto suíno, são insumos muito importantes. Então, Antigamente, exatamente, né, antigamente falava-se como um subproduto de produção, mas hoje a gente já vê que eles têm produto também, né? Ele tem um potencial fertilizante. Sim. É comprovado isso por vários trabalhos, desde Embrapa, instituições públicas, privadas que fazem trabalhos perante pesquisas, demonstram que é um potencial enorme que a gente tem aí, né, de utilização dentro das propriedades rurais, tá? Como ele pode ser melhor aproveitado, na tua opinião? Acima de tudo, Tem muita água, né? No dejeto suíno tem muita água. Sim. De fato, a gente tem uma matéria fonte seca é baixíssima. Né? Exatamente. Uma fonte orgânica, ela precisa ficar inorgânica, ela passa por transformações aí no solo até ficar numa forma absorvível aí, tá? Né? Disponível, né? Mas, acima de tudo, a fonte orgânica é alimento para micro-organismos de solo. Né? Nós estamos não somente fornecendo nutrientes, mas nós estamos fornecendo um complexo de vantagens aí, tá? E associado com a parte mineral, a gente percebe que o fertilizante organomineral, ele tem múltiplos benefícios, ele traz múltiplos benefícios. É claro que o adubo mineral, quando a gente fala nesse produto, nós estamos falando em nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, dentre outros aí, mas falando da parte mineral, né? Quando a gente associa com uma fonte orgânica, nós estamos trazendo o benefício do nutriente mineral, mas nós estamos também trazendo o benefício da fonte orgânica aí, né? E nesse sentido, a Fecoagro ela atua na parte também aí desses organominerais, começou a trabalhar com base a cama de aves, tá? Junto com o adubo mineral, tá? Então tem tecnologias de produção nesse fertilizante, tá? E uma outra tecnologia que ela também traz para esse mercado de organominerais, uma nova parceria, né, com uma empresa que tem origem italiana, né, mas hoje ela é um capital americano. Ela trabalha uma tecnologia chamada Biomais. A tecnologia Biomais é a partir de colágeno, um aminoácido que tem como origem o couro bovino. Couro bovino também, Bruno, era um subproduto de uma produção, né? A gente sabe que o Brasil, nós temos um grande rebanho
bovino, Uhum. tem bastante produção de couro, justamente porque você abate o animal, você tem o couro, passa por todo o processo industrial de curtume, Uhum. limpado, e quando vai para a indústria calçadista, é feito todo um processo de esticamento de couro, retalho, tem todo um processo que a indústria faz até ficar o couro Uhum. totalmente acabado. E aqueles retalhos, vamos dizer assim, aqueles subprodutos que ficavam, eles eram descartados para aterros sanitários. E desde então, muitas pesquisas comprovaram que ele tem um potencial fertilizante nisso tudo. Olha aí. Então, através de um processo industrial, é um processo que transforma uma proteína em um aminoácido, né? Um processo de hidrólise transforma essa proteína em aminoácido. Nós temos um potencial fertilizante aí, fonte riquíssima em nitrogênio, aminoácidos, né? Uhum. Então, associado junto com o orgânico, ele traz aí, como a gente falou, os Benefícios também. benefícios aí. Então a gente vê que existem muitas fontes de adubos orgânicos, né? E o Brasil, ele é riquíssimo nisso, né? Uhum. Então, perante essas situações de aumento do custo de produção pelo adubo mineral, dependência externa, o adubo orgânico mineral, ele vem tomando um espaço no mercado nacional aí também, tá? Por um produto interno nosso, né? O Um aproveitamento de uma. aproveitamento. Então a gente, Bacana. como falamos, tem um potencial fertilizante e com esse potencial fertilizante a gente consegue suprir a necessidade aí, né, das plantas, né? Que a planta não diferencia de onde que veio essa fonte de nutriente, né? O orgânico ele vai sendo transformado no solo, né? Até ficar numa forma absorvível pela cultura. Então a Na gente vê escola, exatamente. na escola municipal, a professora já falava, né? Os 4 R's, né? Exato. O reciclar, reutilizar, reaproveitar, né? Tudo isso, então, é Exatamente, Bruno. uma maneira de ser eficiente, né? Buscar a Exatamente. melhor produtividade e rentabilidade, como tu bem lembrou. Exatamente. Mas, te ouvindo falar, né, pelo que consta pro nosso amigo produtor, não tem fórmula mágica, né? Não tem É, uma receita de receita bolo. boa. Tem que ser no detalhe que é Uhum. construído, né, uma produtividade de sucesso, mais Exatamente. dinheiro no bolso, é no detalhe. É onde se economiza, onde se não tem fórmula mágica, então, na tua opinião? Eu acredito que não, cada realidade é uma realidade diferente, né. Tem que ser Claro que adaptado. muitas situações, elas podem ser utilizadas numa forma geral, né, mas acho que cada produtor, cada propriedade rural, ela tem que olhar para o seu interno e dizer o que precisa ser feito aqui dentro da minha realidade, né. Desde ajuste de uma adubação, como a gente falou, desde ajuste de uma escolha de híbridos de milho, cultivares de soja, enfim, diferente. Então cada realidade ela tem as suas peculiaridades, né, os seus desafios, as suas fortalezas. Então, a gente tem que olhar o negócio como um todo, né? Mas também tem que saber que tem os detalhes internos aí que fazem toda a diferença Diferença, aí, né? né? Que nós estamos num país diversificado, um país com clima diversificado, país que consegue fazer aí 3 safras, algumas regiões dentro do nosso das unidades aí dos nossos estados, principalmente, né, algumas regiões, centro-oeste, Uhum. sudeste, e assim, de certa forma, o produtor nosso, na nossa região, ele tem a sua própria, como que eu posso dizer, ele precisa ver o negócio dele como um negócio que ele tem o seu desafio interno, né, mas também ele Tem as suas pode pegar uma oportunidades, né? oportunidade externa de verificação do que está sendo feito fora dessa realidade, né, e utilizando dentro e adaptando dentro da propriedade. Tudo pode ser adaptando, Buscar né. tecnologia, buscar, né, soluções, né. E as Exato. empresas, né, em contato com o nosso trabalho do dia a dia, né, o cooperativismo, a Fecoagro há 50 anos, mais de 50 anos no Sim, mercado, né, tem esse trabalho junto às cooperativas locais, né, a própria Copérdia, né, que conecta o produtor à cooperativa, né, e a Fecoagro sim, também é uma cooperativa, né. sim. Essa união de forças, de que forma ela reflete lá no campo, lá no dia a dia do produtor? Uhum. Um dos grandes objetivos, né, de uma federação é promover essa integração e intercooperação, né. As características do nosso estado, Santa Catarina, nossa região sul, é basicamente cooperativa, né. O associativismo e o cooperativismo Associativismo, ele está cooperativismo presente, está né? presente no dia a dia do produtor rural, né, seja na cooperativa agrícola, cooperativa de crédito, o Uhum. produtor está
Familiarizado. Familiarizado, essa é a palavra correta, familiarizado com esse sistema. É um sistema que a gente vê que, com o passar dos anos, funciona, é um sistema bastante estável, é um sistema que gera muita traz credibilidade para o produtor. Né, as pessoas, próximo ao produtor, né? Então a cooperativa, a Fecoagro, também tem como esse objetivo a proximidade, e pensando sempre num longo prazo. Ela nasceu em Santa Catarina. Nasceu em Santa Catarina, né? Ela tem a sua matriz em Florianópolis, uma indústria de fertilizantes em São Francisco do Sul. Tem mais um centro de distribuição em Palmitos, no extremo oeste de Santa Catarina, né? Então ela tem como objetivo sempre estar aproximando junto com a cooperativa, né? Com as cooperativas filiadas, que nada mais são que donas do negócio, né? Eu sou sócio da cooperativa, faço parte desse quadro social, eu sou dono da cooperativa, tá? Acima de um diretor, nós temos o quadro social, né? Então, a Fecoagro, ela tem essa proximidade com as cooperativas, ela consegue entender a necessidade que essas cooperativas têm, a necessidade que o cliente final, o produtor, o associado, ele tem de fertilizante, e a gente consegue trazer sempre soluções aí que integrem a realidade nossa aí, né? Que muitas vezes uma empresa multinacional, ela baliza certas situações como um geral para um país, para uma região, né? Mas a Fecoagro, ela busca o foco mais na cooperativa, né? Qual é a sua necessidade? O que a gente pode te ajudar, né? No teu entendimento, então, é uma potencialidade, fazer uso de um fertilizante que é pensado, industrializado, né? Sim. Por Santa Catarina, ser utilizado em solo catarinense. Sim, quando surgiu a Fecoagro, o objetivo também era minimizar a dependência que as cooperativas tinham de algumas poucas empresas do segmento de fertilizante. Ela tinha como seu objetivo também fornecer tecnologia e fornecer fertilizante para os produtores associados a essas cooperativas aí, tá? Então essa proximidade, ela fez com que a Fecoagro, ao longo dos anos, ela buscasse soluções inovadoras e tecnologia, principalmente, para esse produtor. Tá? Não somente eu vou importar a matéria-prima, eu vou misturar e vou vender. Vou fazer a venda aí. Não. Como podemos agregar tecnologia? Qualidade de produto, justo, né? Para o produtor, já que ele é dono da cooperativa. Exatamente. Também, né? E a qualidade do produto, ela é imprescindível. Quando a gente fala em qualidade de fertilizante, nós estamos falando em situações químicas, mas situações de qualidades físicas de fertilizante. E ela é muito importante. Tá? Então, ao passar dos anos, essas qualidades, elas foram sempre melhorando, né? Sempre entregando mais qualidade para esse produtor, para essa cooperativa aí. E também, claro, quando você tem um produto diferenciado, você quer entregar qualidade. Nada mais é que a tua obrigação de entregar qualidade para um Eu acompanhava contigo, né? Muito início de plantio, né? Onde o produtor largava o plantio, a gente tava junto lá para acompanhar na semente, no fertilizante, né? A tua preocupação em entregar um produto de qualidade, né? Referência de mercado, né? Para o produtor final, né? Então fizemos muita estrada, né? Muito caminho aí foi percorrido, muito produtor visitado, bem atendido, né? Sim. A gente espera, né, que o produtor tenha enxergado na gente uma ferramenta de solução, né? A gente tenha levado para ele soluções, oportunidades, né? Então esse era nosso papel no dia a dia. Eu acredito que a gente cumpriu a contento, né? Exato. Valena, quando a gente fala em Fecoagro, a gente fala em tecnologia de ponta. Bem, exemplificou vários contextos aqui, né, da industrialização, né, da forma como a Fecoagro pensa o fertilizante para o produtor final, como o produtor também é parceiro por ser uma cooperativa, quanto o cooperativismo tem sido sucesso no estado, em Concórdia, né, a Copérdia nasceu em Concórdia, né, hoje tem unidades, né, no Brasil inteiro, mas esses fertilizantes de graduação, de liberação gradual que tu falou, isso já é realidade nas lavouras aqui em Concórdia, ou ainda a gente está começando esse processo? Já é uma realidade, já está sendo utilizado há alguns anos, inclusive esse produtor, né? Esse é um produtor que, como que eu falo, né? A gente tem tecnologia que vai desde o produtor que planta 1 hectare até o produtor que planta N hectares aí, tá? Tecnologia acessível para ambos, desde o pequeno e desde o grande. Tá? Então, o produtor tem acesso a essa tecnologia com um custo competitivo, tá? Um custo de
ponta aí na busca por esse fertilizante, então ele consegue acessar esse fertilizante. Então hoje tem várias tecnologias, né? Desde a liberação gradual, garantindo aí principalmente um melhor aproveitamento do nutriente, né? Que a gente sempre bate em cima quando a gente trabalha com fertilizante, qual que é o aproveitamento do meu fertilizante, qual que é o potencial de aproveitamento, né? Acima de tudo, a gente ter disponível lá, né? Não é só adubar, é ter disponibilidade desse nutriente, tá? Então, hoje sim é uma realidade, desde nitrogênios de liberação gradual, desde NPK em grão, também tem, desde fósforos de liberação gradual, até aditivos em nitrogênios, estabilizando para aplicações em tempos adversos. Então, hoje o produtor ele tem um aparato técnico, de tecnologia próximo, com bons custos competitivos, assim garantindo com que ele tenha um melhor manejo da adubação, né? Um melhor manejo da adubação. Qualidade de informação é muito importante, né? Exatamente. O produtor recebe lá na ponta, no dia a dia, nas visitas técnicas, né, ou nos encontros, né, que são realizados pelas empresas, isso é muito importante. Exatamente, e principalmente as empresas hoje, elas querem que, eu estou vendendo uma semente de milho, eu quero que a minha semente de milho que eu vendi performa, né? Oferece o máximo do teto produtivo. Oferece o máximo teto produtivo, tá? A gente trabalhou junto, exatamente, né? A gente fez muito dia de campo junto, né? Plantava semente, o fertilizante, né? Na propriedade, né? Na realidade do produtor, com a plantadeira do produtor, muitas vezes, né? Ou senão no saraquá, no pica-pau. Né? Então a gente fez muito isso junto. E a gente sabe que o produtor ele precisa de referência, né? Ele precisa de uma qualidade técnica, né? Bem apurada, né? De informação de qualidade, né, com embasamento. Hoje o mundo está nas nossas mãos, né? A tecnologia ela é tão presente, né? E que bom que ela está chegando lá na ponta, lá no produtor, para tomar decisões mais sábias, né? Exatamente. Balena, a gente fez também, além da graduação, nós cursamos um MBA em agronegócio, né, pela USP, né? Na Exalc, Botucatu. Era de lá a faculdade, né? Balena, na tua opinião, aquele curso te ajudou tecnicamente, né, te favoreceu para que tu se tornasse um profissional de ponta, referência, e com quantos anos já de profissão? Vamos falar um pouquinho sobre o Balena também, um pouquinho das tuas especialidades, da tua... Depois tu fez outro MBA, outra especialização em tecnologia... A parte da agricultura digital, né? Agricultura digital. Como é que isso colabora com o profissional que tu é, lá no campo, pro produtor? De que forma o produtor absorve esse conhecimento teu? Acho que cada dia que passa a gente precisa se capacitar um pouco mais, sempre mais, né? Sempre pensando no mais, né? E entregando, acima de tudo, um melhor serviço, uma melhor informação, agregando na vida das outras pessoas. A partir do momento que a gente agrega na vida das outras pessoas, no caso nosso, produtor rural, mas a gente, de certa forma, a gente agrega para a sociedade, né? Sim. Vamos falar dessa forma, agrega para a sociedade. Agregando mais para as pessoas no conjunto, você vai cumprindo a tua função como ser humano aqui, né? E eu estou 6 anos no mercado comercial, né? Como na área de consultoria de vendas, num segmento específico de fertilizantes, tá? Eu vi no MBA uma oportunidade de uma especialização e conhecer um pouco mais das nossas cadeias produtivas, né? Porque ele engloba não somente uma única linha de trabalho ou de estudo, né? Ele engloba as cadeias do agronegócio brasileiro, né? Desde as cadeias aí de pecuária, grãos, desde a parte de contabilidade rural. Muita gestão nós tinha também, muita né? gestão, né? Economia. E a gente vem melhorando muito isso, né? E claro que quando a gente hoje está em contato com o produtor, a gente fala muito das situações técnicas da porteira para dentro, né? Questões técnicas, a gente se especializa justamente para trazer a melhor informação de qualidade, informação que agrega no dia a dia com esse produtor aí, tá? Mas a gente também vai estudando justamente para saber um pouco mais da porteira para fora, né? Sempre passando uma noção melhor para o produtor, sempre instigando o produtor a melhorar os seus sistemas de gestão, por exemplo, que hoje eu vejo que é uma ferramenta imprescindível hoje numa propriedade rural, é a gestão, né? E hoje a gestão, existem vários profissionais que auxiliam o produtor rural nessa tomada de decisão, na parte de gestão, né? Que é muito importante. E esses cursos, seja de baixa duração ou um pouco mais de longa duração, eles nada mais que eles nos auxiliam no nosso dia a dia com o nosso conhecimento. E a parte da agricultura digital foi um curso de uma duração mais curta, né?
mas traz aí certamente uma visão um pouco também estratégica do que a gente tem à disposição, que são muitas coisas, né? Então isso tudo está disponível para nós. Então, se a gente aprende, a gente compartilha. Sem dúvida. O que é aprendido, há necessidade de ser compartilhado aí com as pessoas, né? Claro que o conhecimento técnico, ele, quando bem aproveitado, né, quem ganha é quem se aproveita dele, né? Mas o produtor, ele também tem uma riqueza muito forte, que é o conhecimento prático, né? O dia a dia na lida, né, no campo, aprendendo com os animais, com as plantas, ele também tem muito conhecimento a transmitir, né? E que bom quando acontece essa troca. A gente percebia muito nos dias de campo, né? Quando o produtor relatava lá a sua realidade, trazia para nós, e a gente estudando, conversando, se entendendo, né? Com o passar do tempo, a confiança também ela passa a existir, né? No trabalho da gente. Sim. Então aquilo não tem dinheiro que pague. Tu trocar experiências com o produtor. Isso é de uma riqueza que só quem trabalha diretamente no campo conhece. É você levar conhecimento técnico e absorver conhecimento prático, né, de quem tá lá na ponta, lá, às vezes no cabo da enxada, que nem a gente diz, né? Ou no cabo na plantadeira, né? Trabalhando, fazendo acontecer no dia a dia, que é o homem do campo, a mulher, a família, né? Que faz todo esse trabalho social também, que tu bem disse, né, e produz alimento para a Concórdia, para o Brasil e para o mundo, né? Muita proteína animal sai de Concórdia, nós somos referência nisso, e a gente não pode deixar, né, de lembrar que quem faz isso é o produtor rural. Então, vale o investimento nele, tem que ser feito asfalto rural, tem que dar condições para o produtor, porque ele está lá no dia a dia vivendo aquela realidade, né? E ele precisa transportar a sua produção, né, de forma infraestrutura, né? Com a infraestrutura adequada, né? Transportar a sua produção sem risco de atolar caminhão, tanta dificuldade que passa, estrada, né? né? Tanto problema de estrada, ou a falta da conectividade também vai gerar prejuízo no futuro, porque muitos equipamentos, máquinas, tecnologias que estão lá ajudando o produtor precisam de conectividade, Exatamente. né? Transmissão de informação, né? Então, tudo isso vai acontecer. Tenho certeza que no futuro, já vamos falar de futuro, né? Isso vai acontecer com Concórdia, vai acontecer com Santa Catarina, e a gente vai trabalhar para isso, Exatamente. né? Balena, perguntas rápidas para a gente fechar esse episódio, mas com um pouco mais do que o Balena representa, do que o Balena é, o que o Balena pensa, né? Com essa visão de futuro, com essa visão de entendimento do que é o agronegócio para ti, para tua família. Quiser falar um pouco sobre quem é o Balena, onde o Balena nasceu, lá na comunidade de Fragoso, quiser falar um pouco sobre tua família, esse é o momento. Então vamos lá. Desde cedo minha família é de produtores rurais também, tá? Então eu também trabalho no meio comercial, como falei, mas também auxilio ainda nos dias que tenho nos trabalhos, né? Auxilio em decisões também, né? Na família, produz grãos, produz a parte de bovinicultura de leite, então é uma propriedade que ela é diversificada, é uma propriedade que hoje ela é 100% familiar, tá? Então tem a nona lá ainda. Tem a avó ainda, que tá na propriedade. Então, firme e forte, né? A característica nossa, né? De propriedade rural, de família, né? Então, me cresci no meio da agricultura, aí já desde os meus estudos fui buscando a melhoria também no meu ensino, né? Técnico agrícola também, né? Fiz o curso de agronomia, tem todas essas outras pós, mas o que vale bastante é a nossa vivência, né? A experiência. Futuro sócio da Agrocom também, futuro sócio da Agrocom. Tô devendo para você ainda, né? Alguns anos, né? Mas vai ser, certamente. Certamente. Então, a vivência em si, a propriedade, né? O Lucas nada mais é que uma pessoa que gosta do meio rural, gosta da natureza, gosta do dia a dia, do que os nossos recursos que a gente tem hoje em mãos aí para produzir alimento, né? Que são muitos, na verdade, né? A gente tem muitos recursos, né? Então, isso faz com que é o meu dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Hoje é a parte agrícola, é a parte de experiência com produtores. Você falava uma coisa muito interessante
no ponto anterior, né? O produtor traz consigo uma experiência enorme de campo, tá? Não podia deixar de comentar isso, porque a gente aprende muito com ele. Aprende demais. Né? Tem produtor aí que, se quiser, ele dá uma aula pra gente de certo tipo de manejo, e ele consegue dar uma aula, porque ele tem a vivência, ele tem a prática de anos aí. E a gente vai complementando, vai auxiliando ele também, né? Então, essa situação do dia a dia, ela é muito gratificante também. Valena, o agro, o país do agro, é o país que dá certo? Certamente. O país produtor de alimento é o país que dá certo. Somos ainda o futuro da... Certamente somos o presente, somos o futuro. Né? Somos o momento atual, somos o futuro. Um país com uma diversificado em clima, diversificado em tipo de solo, ele é diversificado de pessoas que trabalham, que querem trabalhar. Então, de certa forma, é um país que ele é do presente e do futuro, tá? País produtor de alimentos com uma capacidade de recursos, seja recursos humanos, recursos hídricos, recursos naturais, um país com uma capacidade produtiva de 3 safras, como a gente comentou aí, que tem a capacidade de fazer aí, líder em alguns segmentos, produtor de soja, por exemplo, né? Então, é um país que sim, é um país do presente e do futuro, certamente. Enquanto tiver pessoas aguerridas, Sim, né, trabalhando, sim. fazendo acontecer, ainda a gente vai ter esse potencial, né, de olhar para o futuro e não ter problema em sermos o celeiro do mundo, desde que a gente esteja batalhando para produzir cada vez mais. Exatamente. E melhor, né? Exatamente. Mas os desafios, a gente falou de tantos e eu esqueci de 2. Na tua opinião, para a próxima safra, ou para as próximas safras, no curto, médio prazo, o desafio vai ser climático ou geopolítico? Talvez os dois, né? Os dois. Mas a gente começou com um desafio mais geopolítico de início de ano aí, né? A gente teve várias situações que aumentaram drasticamente o custo de produção por parte do produtor nacional aqui, né? Que é o nosso caso da minha linha de trabalho, tá? Foi situações geopolíticas. Mas a gente também tem muitas incertezas de clima. Assim como qualquer ano a gente vai ter incerteza de clima, a gente tem uma previsão aí, né? Uma questão de El Niño. Então, o produtor ele vem ficando atento a essa situação, né, na sua decisão, principalmente de plantio, momento de plantio, antecipa, não antecipa. Então, acredito que iniciamos com uma situação geopolítica e também temos uma situação para frente, né? Um desafio climático. Como qualquer outro ano a gente enfrenta, né? Por isso que a gente sempre fala que a agricultura é uma empresa céu aberto, né? Nós temos uma empresa, a gente planta sem a certeza que vamos colher, né? Porque de fato nós temos muitos riscos, né? Muitos riscos que a gente não tem esse controle, né? Sobre esses riscos climáticos aí, né? Mas tem essa situação climática aí, né? Cabe ao produtor minimizar o maior efeito possível disso aí, tá? Bem importante. Falou, o El Niño, né? Uma realidade, né? Ainda se tem previsões, né? Algumas catastróficas, outras nem tanto, mas é importante o produtor sempre se antever, mitigar os problemas que possam acontecer, né? Aumento, né, de tubulação para passagem de água, sempre é importante. Cuidar daquilo que está próximo à sua residência ali, que possa gerar dano. E também na cidade a gente fazer o nosso dever, né? Então, o campo e a cidade trabalhando junto, a gente consegue minimizar aí os efeitos das ações do clima, né? Totalmente. Valena, vamos para o nosso bate-pronto, uma dinâmica final que a gente tem aqui, para responder de forma bem objetiva. Alguma dica de livro que tu tem, algum podcast que tu acompanha, um filme, uma entrevista que te chame a atenção para os nossos ouvintes que te acompanham na noite de hoje? Rapaz, antes de tantos aí, livro, eu gosto muito do Ponto de Inflexão, Flávio Augusto, como que a nossa vida ela pode ser mudada. E podcast, gosto muito de entrevista que se enquadra nisso, ou conselho, também do mesmo autor, né? Fala muito de empreendedorismo, muito de diversificação de profissionais, fala muito de diferentes áreas hoje de atuação, né? Com o que a gente tem, tá? Então, são e agora, com certeza, o Campo Aberto, e o Campo Aberto agora também, com certeza, que tá principalmente aí também, tá? Então, tem esse livro, esse podcast, essa entrevista aí que eu gosto muito bastante. Perfeito. Alguma inspiração no agro? Quem te inspira no agro? Acho que acima de tudo, as pessoas do dia a dia, né? Quando a gente
que inspira nós aí é irmos numa propriedade rural, nós vermos uma família, acima de tudo, não pessoas, uma família, que ela se sustenta daquilo, e aquilo inspira a gente, vendo como valor naquilo, e como que a gente pode, através do nosso esforço, através da busca do nosso conhecimento, a gente pode agregar para aquela família, né? Então isso acima de tudo, é uma grande inspiração, é isso aí, é uma família. Por trás de um produtor rural existe uma família, né? Sem dúvida. Tem coisas que não tem preço, tem valor. Acho que é disso que o Balena está falando. Exatamente. Né? Pessoal, para a gente encerrar, Balena, um erro que te ensinou muito, algum aprendizado no dia a dia do campo, na prática, no trabalho, que te marcou bastante? Vários, né? Vários aí, muitos aprendizados, o dia a dia, de tantos outros aprendizados que a gente vai ter ao longo do tempo. Eu acredito que é saber posicionar produto, é saber se comportar como um profissional, saber vender, acima de tudo, isso é muito importante. A gente vende todos os dias, né? Todos os dias, nossa né? Imagem, nossa aquilo imagem, que a gente pensa, nosso tempo, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Então, várias situações que a gente vai melhorando no dia após dias aí, tá? Perfeito. Um costume do interior que para qualquer lugar que tu vá no mundo, tu vai carregar contigo. Certamente, honrar a palavra e olho no olho, né? Acho que isso é importante. Um costume que a gente tem, né? E cada vez mais raro, né? É importante. Acho que levaria para qualquer parte desse No desse futuro, confiança, credibilidade, tem coisas que tu não encontra no mercado. Ou tu tem e constrói, ou tu não tem. Exatamente. Ou nasce com ou morre sem, né? Uma palavra que define cuidar da terra. Cuidar da terra nada mais é que responsabilidade, é conexão. Sabermos que somos um só, né? Perfeito. Sabemos que da terra viemos, da terra retornaremos, né? Então somos um só, né? Um sistema só. Balena, um sonho ou algo assim, se pudesse plantar algo no mundo, o que seria? Plantar a ideia de que a agricultura é essencial. A agricultura é imprescindível. Acima de tudo, a produção de alimentos ela é necessária. Ela não é inimiga de ninguém. Ela é mais do que necessária para nossa sobrevivência, nossa segurança. A gente só quer trabalhar, né? Exatamente. Só quer fazer acontecer, produzir alimentos. O contrato mais antigo do mundo foi de Deus com o agricultor, né? Exatamente. E daí o agrônomo veio para ajudar. Ajudou um pouco mais nesse meio aí, né? É isso aí. Como enxerga o agro do futuro, Balena? Eu vejo um agro bastante profissional, um agro cada vez mais responsável com os recursos ambientais, que já vem fazendo isso. O agro eu produzo, eu preservo. Então a agricultura brasileira hoje é um exemplo de preservação ambiental, tá? Dos recursos que a gente tem. Eu vejo um agro com mais gestão, profissionalismo, um agro com informações, um agro com jovens no campo, um agro diversificado, né? Um agro produzindo com retorno. E, acima de tudo, produzindo mais, mas preservando. Né? Que já vem fazendo, como eu falei aí, tá? Então, eu vejo com um agro cada vez mais diferente, cada vez melhor, vai melhorando. E sempre se conectando com todas as cadeias aí produtivas que a gente tem aí também. Só a título de curiosidade, né? 2 dados aqui importantes para complementar isso que tu bem disse. Mas aqui, ó, um levantado pela Embrapa, né, no Brasil, e outro da FAO, né, nos Estados Unidos. O USDA. Então, no Brasil, o uso agropecuário das nossas terras, 30,2% da área. 66,3% área destinada à vegetação protegida e preservada. Exatamente. Então, o agro é o país que protege, que preserva e que produz, né? Exatamente. Bem lembrado. E daí outras áreas, né? 25% áreas destinadas à preservação de vegetação no VIA-CAR, né? Sim. Cadastro Ambiental Rural, 25% desses 66%, né? E nos Estados Unidos, 74,3% para uso agropecuário. E apenas 19,9%, 20%, né, das áreas destinadas à produção, à proteção, preservação de vegetação nativa. Exatamente. Eu morei lá e à época tinha uma discussão muito forte, né, para
que o produtor preservasse mais, cuidasse, né? Mas a gente sabe que nem tudo é realidade. Sim, Tá aqui os sim. dados mostrando, né? O USDA e a Embrapa, né, Sim, que são fontes confiáveis aí, sim, para mostrar a a realidade. O realidade, Brasil né? preserva e produz. Exatamente. Valena, como enxerga o agro do futuro? Tu já nos disse, mas deixe para nós, então, as tuas redes sociais, da empresa também, Sim. se desejar, para que o nosso público conheça melhor Uhum. e cada vez mais o trabalho de vocês. Sim. Isso é importante conhecer o nosso dia a dia, né? A gente sempre coloca na rede social um pouco do nosso dia a dia, a atividade do campo, de certa forma a gente gosta que as pessoas acompanhem também o que é feito, né, dentro da nossa realidade agrícola. Tá? A minha rede social é Lucas Balena e o Fecoagro, né? @fecoagro.coop aí, uma cooperativa ela bem diversificada também nas suas redes sociais, mostra o dia a dia da realidade das cooperativas, dos programas que é feito junto com o sistema, né? Não é só venda e fertilizante também, tá? O Fecoagro tem programas de rádio, comunicação, tá? Ela tem programas aí junto com o governo do estado de Santa Catarina, então ela também é bem diversificada e na sua rede social também a gente consegue acompanhar várias novidades do que acontece dentro do cooperativismo, agronegócio do estado de Santa Catarina. Valena, o Campo Aberto é uma iniciativa que trabalha com parceiros, né? Então, hoje a Antargo, corretora de seguros, é uma parceira do Campo Aberto. A gente convida também você a conhecer os produtos de seguro rural, seguro para propriedade, multirisco rural, uma plataforma muito grande para te oportunizar seguros de vida, veículos, casa, tudo que desejar. E também Exatamente. um dos nossos parceiros, a Pulsar, a Cadence, né? E outros mais, vamos lá. Estúdio Voz e Versa, são os nossos parceiros, né, para fazer com que esse podcast chegue até a casa de vocês, né, e você nos receba, né, para adquirir um pouco mais de conhecimento, né? A gente traz aqui pessoas capacitadas, pessoas com a qualidade técnica demonstrada, né? Então a gente agradece o espaço, né, junto ao nosso ouvinte e telespectador na noite de hoje. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do Campo Aberto, onde o agro cultiva novas e boas ideias.